Oi, gente, vamos lá então a mais uma aulinha sobre metabolismo energético. A aula de hoje, então, fotossíntese. Bom, a fotossíntese, então, nós aprendemos que é o processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento. Mas o que isso quer dizer? Então, vamos lá. Começamos então a falar sobre os organismos que fazem a fotossíntese. Esses organismos, esses seres vivos, são seres autótrofos. Então, trófos, alimento. Auto é que eles então conseguem produzir os seus compostos orgânicos para a sua nutrição e o seu desenvolvimento. Nós também chamamos esses seres então de seres fotossintetizantes, que é o que realizam fotossíntese. Então, síntese é produção e foto, luz. Então, a fotossíntese é o processo pelo qual os organismos autótrofos produzem os compostos orgânicos em presença de luz, que é a luz solar. Em outras palavras, nós podemos dizer também que a fotossíntese, então, é a captura de gás carbônico, dióxido de carbônico da atmosfera, para a produção de matéria orgânica, certo? E esses seres autótrofos, então, podem ser as plantas, as algas, que são esses seres, então, que conseguem fazer a fotossíntese, produzir matéria orgânica, que vai servir para o seu desenvolvimento e vai servir como alimento para os demais níveis tróficos, ou seja, para os demais organismos vivos. E assim, a energia que vem do Sol e é transformada em matéria orgânica vai poder ser passada para todos os organismos e assim todos os organismos vão poder obter essa energia necessária para o seu desenvolvimento, certo? Bom, para nós começarmos a falar de fotossíntese, então, vamos falar da organela que está relacionada a este processo, que são, então, os cloroplastos. Bom, vamos lá também. Então, nas folhas das plantas, por exemplo, nós temos em sua constituição o que os autores chamam de parênquima, parênquima clorofiliano, composto por milhares de células. Em cada uma dessas células, então, vai haver as organelas chamadas cloroplastos. E é nestes cloroplastos que vão acontecer as etapas, então, da fotossíntese. Bom, mas onde ocorrem essas etapas e quais são essas etapas, então? Bom, assim como nas mitocôndrias, aqui nós também temos membrana interna, membrana externa. Atentem aqui a estrutura do cloroplasto. Então, ele tem uma membrana externa, uma membrana interna, ele também tem um fluido, um gel, um fluido aqui gelatinoso, então, que preenche essa organela. Esse fluido se chama estroma e esse fluido contém muitas enzimas que vão ajudar, por exemplo, em uma das etapas da fotossíntese. Nós temos também estruturas chamadas de tilacoide. São essas estruturas aqui, que se organizam como se fossem pilhas. Cada estrutura dessa é um tilacoide. O conjunto de tilacoides se chama grânum, certo? Então, em cada um desses tilacoides, ou melhor, na membrana plasmática desses tilacoides, aquela membrana composta por lipídios e proteínas, ou melhor, composta por fosfolipídios e proteínas, envolve cada tilacoide. E é nessa membrana que contém pigmentos importantes, que são então a clorofila. E nesses tilacoides vai acontecer a primeira etapa da fotossíntese, que é a etapa fotoquímica. Então, sempre quando tiver esse prefixo aqui, foto, quer dizer em presença do sol. Então, o sol incide na planta e vai estimular essa clorofila.
na qual ela vai captar essa energia solar e conseguir converter em energia química. E a segunda etapa vai acontecer nesse fluido aqui chamado estroma. E por conter muitas enzimas, então é a segunda etapa chamada etapa química, certo? Seguindo, vamos à equação. Bom, a equação da fotossíntese, então, ela capta o gás carbônico da atmosfera, o CO2, e suga a água pelas raízes. Em presença de sol, em presença de luz, há uma série de reações químicas nos cloroplastos que vão liberar o oxigênio para a atmosfera e produzir um composto orgânico, no caso aqui a glicose. A partir disso, da obtenção desses compostos por meio da fotossíntese, nós vamos poder relacionar então a respiração celular. Então, a respiração celular, nós vamos obter o alimento, nós vamos comer os alimentos e nós vamos inspirar esse oxigênio que veio da fotossíntese. Em nós, nas nossas mitocôndrias, então, vai haver como produto a liberação de gás carbônico na nossa expiração, produção de moléculas de água e energia na forma então de ATP. Então, tanto a fotossíntese como a respiração celular, elas têm correlação entre os organismos vivos e a obtenção de energia de cada um deles, certo? Então, essa fotossíntese é indispensável para poder proporcionar a obtenção de matéria orgânica para os demais seres vivos e a obtenção de oxigênio, então, para a respiração celular dos outros organismos vivos, certo? Bom, seguindo. Então, nós precisamos frisar a história da clorofila. Tão importante, então, os pigmentos fotossintetizantes. Então, gente, na natureza, há diversas formas de radiação eletromagnéticas, tá? Ou seja, essas formas de radiação eletromagnéticas, elas são, então, a propagação de energia no formato de ondas eletromagnéticas. E esse espectro de radiação eletromagnética, então, ele é composto de várias frequências e comprimentos de ondas diferentes. Então, por exemplo, ondas de rádio, radiação ultravioleta, ondas de micro-ondas, de rádio e por aí vai. E nós, então, conseguimos enxergar uma radiação eletromagnética que eles chamam o espectro visível de luz. Então, a radiação eletromagnética mais abundante que nós, seres humanos, conseguimos ver é essa frequência aqui, dito espectro visível de luz, que tem os comprimentos de ondas em torno, então, de 400 a 700 nanômetros, certo? Bom, e a clorofila, então, presente nesses seres autótrofos, ela consegue absorver os comprimentos de onda que variam da cor azul e da cor vermelha, aqui a absorção mais eficiente também da cor azul a violeta, e ela não consegue absorver os tons na cor verde, e ela acaba refletindo essa cor verde. Por refletir a cor verde, é isso que nós enxergamos. Então, por isso que nós conseguimos ver os vegetais da cor verde, certo? Então, esse espectro visível de luz, é importante nós termos a compreensão para entender que a clorofila, esse pigmento fotossintetizante, ele consegue absorver algumas faixas
dessa radiação, desse espectro, dessas radiações eletromagnéticas. O que ele não consegue absorver, ele vai refletir. E é isso que nós acabamos vendo, então, por isso que nós acabamos vendo a planta da cor verde. E isso, então, influencia a questão da eficiência da fotossíntese, certo? Bom, seguindo, a fotossíntese, então, ela compreende duas etapas. A primeira etapa chamada fotofosforilação e a segunda etapa chamada ciclo das pentoses. Então, vamos lá. Primeira etapa, fotofosforilação, também chamada etapa fotoquímica ou chamada fase clara. Por quê? Porque ela depende totalmente do Sol, da presença da energia solar. Ela acontece, então, nos tilacoides, ou melhor, na membrana dos tilacoides dos cloroplastos. E é nessa fase, então, que vai haver a absorção de luz solar, a planta vai sugar também água pelas raízes, certo? E essa etapa, então, vai envolver uma série de reações, nas quais vão precisar, então, dos pigmentos fotossintetizantes. Então, atentem aqui a imagem. Esta membrana aqui, imaginem que a membrana dos tilacoides, aquelas estruturas, então, que tem nos cloroplastos. Se eu pegar um tilacoide e olhar a membrana dele, eu vou ver os fosfolipídios e as proteínas. Junto a essas proteínas, então, eu vou ver aqui a clorofila. E essa clorofila e essas proteínas vão formar o que os autores chamam de um complexo de antena, que vai captar a energia solar. Essa energia, então, vai estimular, excitar esses elétrons que estão aqui nessa clorofila e esses elétrons vão entrar numa cadeia transportadora de elétrons, que vai carregar esses elétrons, então, por estruturas que os autores chamam de fotossistemas, tá? Bom, nisso também vai haver a liberação de íons hidrogênio. Esses íons hidrogênios vão precisar entrar nesses tilacoides e eles vão entrar por uma proteína chamada ATP sintetase, como se fosse uma verdadeira turbina. Quando entra esses hidrogênios, estimula essa turbina a girar e quando ela faz esses giros, acontece o que os autores chamam de fotofosforilação, ou seja, a adição de grupos fosfato à molécula chamada ADP, adenosina difosfato, formando a molécula ATP, a energia. E nesse meio tempo também, nós vamos ter então a produção, ou melhor, a liberação de oxigênio. Essa liberação vai ser por uma reação com a água, ou seja, a quebra da água, chamada de fotólise. Fotoluz, lise, quebra. Então, a quebra da água com luz, na qual vai liberar o oxigênio e aqueles hidrogênios, então, que vão estimular a ATP sintetase. Essa reação aqui foi chamada de reação de Rios, tá? Decorrente ao pesquisador que descobriu. Então, como produto dessa reação, nós vamos ter a liberação de oxigênio, que veio da quebra da água. Nós vamos ter a liberação da molécula NADPH. Esses hidrogênios foram os elétrons e os hidrogênios provenientes das reações que vão ser encaminhados para a próxima etapa. E houve também a produção de ATP. Agora, nós vamos para a próxima etapa, que se chama ciclo das pentoses, ou também chamada etapa química, ou chamada fase escura. Ela é chamada fase escura porque não depende diretamente do Sol, ela depende dos produtos da primeira etapa, tá? E ela é chamada ciclo das pentoses porque ela reage com uma molécula de 5 carbonos, por isso ciclo das pentoses. Essa reação, então, ela ocorre no estroma dos cloroplastos, porque precisa da ajuda de enzimas. Então, o ATP, vindo da primeira etapa, vai vir
para essa etapa agora, para o estroma, e vai haver uma série de reações. Essa etapa, então, também é chamada ciclo de Calvin. Calvin foi o nome do pesquisador que descobriu, tá? Então, essa energia assimilada na fotofosforilação, que foi a primeira etapa, agora vai ser utilizada nas reações do ciclo da pentose, ou esse ciclo de Calvin, com a participação do gás carbônico, que vai ser proveniente da atmosfera, certo? E também vai utilizar aqueles hidrogênios que o NADP está trazendo, certo? Aqui vamos ter mais uma molécula, então, que é chamada de rubisco, é uma enzima, tá? Que vai ser chamada de rubisco e vai ajudar em todo esse processo. Então, vai haver uma série de reações na qual, com a ajuda do gás carbônico proveniente da atmosfera, e esse rubisco, que os autores chamam então de ribulose, vai haver a produção então de glicose, certo? Glicose e moléculas de água. Está aqui então, tá? Vai ter o gás carbônico, o NADPH vindo da primeira etapa, com energia e enzimas, e vai haver a produção desses compostos, então. E em toda a reação vai ter a liberação de oxigênio para a atmosfera e a produção de glicose, então. Essa glicose vai ser estocada nos vegetais, na forma de amido, por exemplo, vai ser depois, posteriormente, utilizada para os outros organismos vivos e assim vai. Tá? E para nós finalizarmos, nós temos que comentar sobre alguns fatores que limitam a fotossíntese. Então, por exemplo, temperatura. Aumentos muito bruscos na temperatura é um fator limitante, porque há enzimas no estroma e as enzimas atuam sobre um pH ótimo. Aumentando em demasia a temperatura, vai haver desnaturação dessas enzimas. Questão da luminosidade, o Sol, na primeira etapa, utiliza-se a energia solar para a produção dos compostos dessa primeira etapa. Então, não havendo energia solar ou em baixas concentrações, vai afetar também. Assim como a intensidade de gás carbônico na atmosfera vai ser influenciada, então, a questão aqui da segunda etapa e a produção da glicose. E assim vai, certo? Bom, então a fotossíntese é isso. Espero que tenham gostado. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.